Jesus, o Filho de Deus, o propósito nessa terra é que todos conheçam a verdade e a verdade o liberte. Todos. E essa verdade é Jesus. Mas jamais vai se conhecer a verdade se não for pela palavra, pelo Evangelho, a Bíblia. Não tem como conhecer Jesus Cristo. Ouvir falar dele como a mulher do fluxo de sangue, pode se ouvir. E se ouvirá, com certeza, falar. Mas não é isso que a Escritura diz, para se ouvir falar de Jesus e ficará livre. Não é. É conhecê-lo. Conhecer a verdade. Agora, a verdade é uma pessoa que é Ele. Ele quem? O Filho de Deus, que é a palavra. Ele diz em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, como ninguém vai a Ele se não for pelo Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se há uma vida, é Jesus, o Cristo. Se há uma vida. Mas as pessoas querem essa vida, querem esta paz e querem andar nesse caminho sem a Bíblia, sem a palavra, desconsiderando a palavra, porque a palavra, Deus usou homens para escrever. Se Ele quisesse escrever sem usar o homem, Ele escreveria. Mas não é esse o princípio das coisas. De nada do que Ele fez, não é esse o princípio. Primeiro o homem, Ele fez o homem a imagem e a semelhança dele. Ele disse isso. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos como o espelho, refletimos a imagem do Senhor. Ela foi perdida? Foi. Pelo Adão. Ele perdeu essa imagem do princípio. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, fez de novo. Ele nos fez de novo para sermos como no princípio. A imagem e a semelhança de Deus. Aí não cabe ódio, intriga, confusão, questões loucas, arrogância, tolice, presunção. Não cabe isso. Se eu conhecer a verdade vai me esclarecer isso. E eu vou ver, vou compreender, vou entender que nada disso cabe em mim. Nada. Nada disso deve ser praticado por mim. E quando eu falar de Jesus, eu não estou trabalhando para Deus. Deus está trabalhando por meio de mim para esse mundo. É a mesma coisa
quando você for ler a Escritura, se você ler só com os olhos, sem falar, pouca coisa você compreenderá ou escutará. Porque você não está falando. Então você não está se escutando. O que Deus está dizendo a você por meio de você, para você. Mas se você falar, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Você vê? Você ouviu eu falar, mas eu ao falar me ouvi. Eu me ouvi falando a realidade, a verdade. E ela não foi torcida porque o que eu li, falei. Ouvi, por isso falo. Criei e por isso falo. Mas eu me ouvi, não tem como haver torção da palavra de Deus. Não tem. Porque eu vou ler o que está escrito. Eu sei que os grupos de teólogos que traduzem do grego para o português, ou do hebraico para o grego, ou do aramaico para o grego e do grego para o português, querem melhorar usando o conhecimento de cada país, de cada estado, o linguajar daquele estado. Vamos trazer o Brasil. O Brasil é um país de língua portuguesa, muito grande. Tem diversos sotaques na língua portuguesa que é falada pelos habitantes desse país, do Brasil. Diverso. Você vai no Pernambuco, tem um sotaque. Na Paraíba, no Piauí, no Maranhão, isso na região Nordeste. Você vem para o Norte, sotaque. Você vem para o Sul, sotaque. Para o Sudeste, sotaque. No falar. Então, os grupos de teólogos andam bastante e, conforme cada estado, eles procuram traduzir a palavra o mais próximo daquele linguajar, daquele estado que é usado ali, para que seja facilitado no entender deles a compreensão da palavra, que eu discordo totalmente. Se o Espírito não revelar e não lhe der entendimento, pode ser a língua que for, a melhoria que você tiver feito no linguajar e no falar dessa língua, não vai compreender, não vai entender, porque isso cabe a Deus. Isso é Deus que faz. Eles, nessa visão, dizem que é uma boa coisa para ajudar as pessoas a entender. Eles acham que as pessoas vão entender, vai ficar mais fácil de entender, porque está dentro daquele dialeto usado ali, o mais próximo possível. Mas isso não é realidade. Se eu, na oração, não pedir ao Pai em nome de Jesus para que Ele me dê a sabedoria e ilumine o meu entendimento para que eu compreenda o que a Santa Palavra está dizendo, nunca vou compreender. E se eu
entrar na interpretação das pessoas que interpretam os textos bíblicos, que são interpretativos, mas não é para interpretação, eu outra vez estarei longe. Por isso que ao principiar essa minha fala, eu disse que a melhor maneira de se ouvir o Evangelho na íntegra, ou a palavra de Deus, como você quer, é você lendo, falando. Porque mesmo que os tradutores tenham levado para o dialeto que está longe do seu, aí, do seu estado, da hora, do momento que você está lendo, mas o Espírito revela a você, se você pedir. Peça sabedoria a Deus e Ele dá, e entendimento que Ele dá a você, para você entender o que Deus está dizendo. E aí você vai compreender a palavra de Deus, mas não há como conhecer a verdade sem a palavra. Não há. Você pode até saber que Deus existe, mas isso não é real. Porque se isso fosse real, para que a Bíblia? Por que Deus faria a Bíblia? Para quê? Não. Sem a Bíblia, não tem como. Ah, mas tem muita gente que aprendeu a ler sem ir para a escola. É. Mas sem ver a letra e começar, não seria possível. Uma coisa teve que acontecer, nascer. Teve que nascer para isso. E ninguém nasce por conta própria. Embora os arrogantes, presunçosos e ignorantes acerca dessas coisas digam e defendam essas loucuras. Mas isso é loucura, simplesmente loucura, de pessoas incautas, que acham que esse mundo é o acaso, coisa do acaso, é obra de uma explosão, e homens é descendente de macacos, ou de ameba, ou seja lá do que for a ignorância e o vazio que há no entendimento de tais pessoas que afirmam isso. Porque a Bíblia é clara para todos. Clara. Ela diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não. Deus é Espírito. E cá estamos nós restaurados. Se você crê, se você ouvir o Evangelho e recebê-lo, você é uma nova criatura. Precisa do Evangelho. Porque Deus lhe fez de novo. Ele disse que você o encontrará quando buscar de madrugada, ou for para uma igreja qualquer. Não foi isso que Deus disse. O que está escrito é quando você o buscar de todo o coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aí você o encontrá-lo-á. Ele se manifestará e deixará ser visto por você. Mas as pessoas investem essas coisas e vão para as igrejas. Então, as multidões nas igrejas diz que na casa de Deus. Mas essa visão não é real. Você não está na casa de Deus. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que está escrito. Vamos para a casa de Deus porque o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que voltar para trás na Escritura.
e ver pela palavra, pela ótica de Deus e pela visão real que Deus te concederá, pela dádiva da sabedoria em que você pedindo Ele dará. Que Davi disse isso porque havia um tabernáculo construído em Israel, feito à imagem do que estava no céu. Lá Moisés fez. E aí Deus habitava ali, a glória dele. Mas hoje, Deus não está nas igrejas. As igrejas que eu me refiro, os templos, está não. Muitas delas a negada fecharam a porta e Deus está do lado de fora, ficou do lado de fora, porque não cabe ele lá, que a negada é maior. A moçada que está lá dentro é muito maior do que Deus. Daí não cabe. Deus ficou do lado de fora. A casa de Deus, segundo a Bíblia, é você. Sou eu. Somos nós. Nós somos a casa. E eu diria a você e digo a você que ainda não é a casa verdadeira. Porque Jesus trará um novo corpo para vestir isso. Porque essa não é a morada verdadeira. Por que não é? Porque é carne e sangue. E essa carne e o sangue não herdará o reino de Deus. E também está escrito que Deus não habita em casa feita por homem, por mão dos homens. Não habita. É difícil? É. Mas é o que Deus diz, é o que está escrito. Ele habita em você, em mim. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, todos nós. E aí você vai saber, vai ver que você é a casa de Deus. Quem tem que fazer as coisas corretas, reta, sincera, verídica, é você, e não o grupo A, B, C ou D. Não é. Porque as pessoas consideram os grupos, cada um mais fraco do que o outro. Quando eu falo grupo, eu estou me referindo a essas coisas que está aí intitulada igreja. Eu me refiro a isso. Aos movimentos intitulados igreja que se considera melhores em posição de destaque, que é melhor do que A, do que B, que o B é melhor do que o A e o A é melhor do que o C, e por aí, tá? Feita a confusão. Estou falando dos templos aí, denominados. Estou me referindo a eles. E aí as pessoas que estão nos grupos lá dos templos, denominado A, B, C e D, eles se acham especial, melhor. Mas quem deveria se achar melhor do que realmente era é Jesus. E ele não fez isso para que você fizesse isso. Você pode estar no movimento que for, com a denominação B ou A. Isso não interessa. Não interessa isso aí. E não é porque os seus irmãos visivelmente parecem corretos que Jesus está ali. Não é. É se a palavra que está escrita sai da boca de cada pessoa do grupo A, B, C ou D. Ao falar, sai a palavra de Deus,
Ou o que é que sai? O que é que sai aí da boca dessas pessoas? A maioria das pessoas que estão nos grupos, nos movimentos de A, de B, de C, de D, dos templos denominados. E se você, eu, estiver em Cristo e for a casa de Cristo, Cristo habita em mim. Habita em você. Habitar é morar. Ele mora em você, ele mora em mim. Eu sou a casa de Cristo. Se ele estiver em mim e da minha boca sair o contrário da palavra de Deus, alguma coisa está errada com o centro. Quem é que está morando em mim se a boca diz outra coisa diferente do que deveria dizer? Porque o que Deus diz é o que devemos dizer se Cristo está em você. Ou você tem alguma dúvida que Cristo é Deus? E o que é que Deus diz que eu devo dizer? Tudo. Se você conhecer a verdade, que é Jesus, você vai ver que a verdade é a palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade é Jesus. Então você vai falar tudo que Jesus fala, ouviu e falou. Ele disse, eu falo como o Pai fala. Eu falo o que eu ouvi do Pai. E você? Quem é o seu pai que você está ouvindo? A televisão? O governo? O presidente? O seu amigo? A sua amiga? Lembra do Salmo 1? Ele diz que, em algumas versões, diz, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras versões, esse mesmo versículo diz que feliz, e em outras, ele vai modificando as versões, sabe? Mas o sentido é o mesmo. Tem uma versão que diz a cadeira. Não fala sentar, fala direto, fala da cadeira. Aí você diria que a versão está errada? Não é a versão e nem a tradução que está errada. É esse entendimento que as pessoas que traduziram, o grupo, decidiu que era melhor. Para que pessoas entendessem. Outros vão dizer que o texto original, vamos falar do texto original. O texto original que está escrito lá, e ele está dizendo em hebraico, aramaico ou grego. Eles vão dizer, mas só que cada idioma tem a sua gramática, sua forma gramatical. O nosso idioma, o português, é ampla a gramática. Muito ampla. Então, palavras vai ter uma série de significados no mesmo sentido. Não é os tradutores que estão errados. Não é. Quem é que está errado? Ninguém. Ninguém está errado. Deus é certo. Da forma que ela chegou a você, a palavra, glória a Deus. Você não deve escandalizar-se. Porque você vai em outra versão e a mesma palavra que você leu está de outra forma. O sentido é o mesmo.
Deus não é Deus de questão ou de confusão. Não é. Se há confusão ou questão, não é de Deus que está vendo isso. A Bíblia diz que é de mim e de inveja e de loucura minha. Que acho que Deus tem que ser como eu penso, como eu quero, como eu interpreto o que Deus está dizendo. Mas não é a interpretação, é a palavra. Se Deus disse, pronto, se aquiete. Se aquiete, se assossegue. É o que Deus disse. A forma que ela chegou até você, dê glória a Deus. Glória a Deus. Não vá se infamar e se encher de orgulho e interpretar e achar que a sua interpretação é suprema. É até melhor do que o que Deus escreveu. Esse é o grande engodo do momento. E as pessoas estão tudo cheio de si e misturaram. Pegam um pouco do brilho da luz e dizem que a luz é só aquela ali. E nem chegaram ainda na luz. Viram de longe, mas nem chegaram. E aí logo se ensoberbece e começa a meter discórdia dentro da palavra e dos grupos que estão aí. Bom, todos os grupos, todas as igrejas que estão aí, a Bíblia é clara, ela diz que não vai todas para o reino. Todas as pessoas, porque aos tempos não vai nenhum dos tempos. Eu estou falando das pessoas que estão dentro, se agregando. Dentro dos tempos, A, B, C, D. Não vai, muitos deles não vai. E a Bíblia diz por quê. Não precisa ser expert, não precisa. A Bíblia diz por que as pessoas não vão entrar no reino de Deus. Não vai, eu estou falando. Porque elas não pararam com a prática maligna. Não receberam a palavra, mas receberam a interpretação de alguém ou interpretaram por conta própria. E não se afastaram da iniquidade. E como Deus, na visão de muitos, não os matou, não os desceu um raio e fulminou eles, ou a terra não abriu a boca e engoliu eles, então eles estão com Deus. Mas isso não é verdade. Se isso não aconteceu, um raio não partiu alguém que está agindo de mau índole com a palavra e com as coisas de Deus. Se isso não aconteceu, a terra não abriu a boca, engoliu, não desceu o fogo do céu e o consumiu, nada disso aconteceu, não é porque Deus está concordando com ele. Não é. É porque Deus é longânimo, paciente e está esperando que você caia em si e reconheça que você errou, que você está errado e não Deus ou o seu irmão. Se o seu irmão está errado, isso não compete a você consertar. Não é você que fará isso. Mesmo que você fosse um mecânico de Deus, não é seu o papel. Por quê? Porque a palavra não conserta ninguém. Você lembra do texto que eu citei?
2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é uma nova peça. Colocou-se uma nova peça nele, tirou um coração velho que estava assim, ele colocou o coração de uma outra pessoa que ia falecer, que não tinha condição de viver, e colocou nele, trocou o coração só de carne, a bomba, o órgão. Não é. Porque a Bíblia fala de troca de coração em Ezequiel. Deus disse que nos daria um novo coração. Só que esse coração é o ser completo. É o espírito novo dentro de mim. Não é o órgão. A bomba que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Não é isso. É um novo espírito. Lá pelo profeta Ezequiel, ele disse que Deus faria isso. E Deus já fez isso. E ele não precisou abrir o peito de ninguém. Ele fez isso com 3 cravos no seu filho Jesus, lá na cruz. Quando Jesus foi cravado naquele madeiro, ali foi feita a grande cirurgia. Mas é uma cirurgia que o paciente tem que morrer. Tem que morrer. Porque esse mesmo profeta profetiza que diz que Ezequiel, ele diz que a alma do Pai e a alma do Filho é de Deus. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Agora, a pergunta é, quem não pecou? Quem? Você se lembra de alguém que não pecou? Jesus não pecou e morreu. Não poderia morrer, não deveria. Primeiro porque Deus é eterno e Jesus é Deus. Depois, porque ele não tinha pecado. E a lei exige a morte do pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus não podia morrer. Não devia morrer. E não tinha como morrer. Você já se lembra? Por quê? Primeiro que ele é Deus. Deus é eterno. Como é que ele podia morrer? Como é que ele morreu? Por que ele morreu? Não é interessante? A única condição de Deus nos salvar é morrendo. Para isso, ele tinha que se fazer carne. Porque Deus é espírito. E o pecado é na carne. Condenado na carne. Que mantém o espírito morto pela fluência, vivência e indução da carne. O espírito fica morto, separado de Deus. Então Deus, em Jesus, atrai o ser humano nele. Todo ser humano é atraído a Jesus, sem exceção, naquela cruz, crucificado, morto e sepultado. Lembra que quem está em Cristo é uma nova criatura? Lembra do que eu citei antes? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é sobre nós, que estávamos perdidos nas trevas, morto, separado desde Adão. Não por causa do nosso pecado, que nós estávamos separados de Deus, não era não. Era por causa do de Adão, que já trouxe nós para esse mundo doente, morto. Não era quase morto, não, é morto mesmo. Todo homem nasce nesse mundo morto.
E aí ele cresce. Nós temos um benefício hoje maravilhoso, porque nós nascemos e o sangue nos cobra até um período da nossa infância, sabe? Se a gente falecesse criança, seria um privilégio, porque todos aqueles que faleceram criança, que maravilha, debaixo do sangue, depois da nova aliança, quando o sangue é derramado, todos que nascem, morreu pequenininho, morreu lá recém-nascido, morreu, que maravilha, está no paraíso, porque o sangue cobre. Você que cresceu, aí meu amigo, você tem que achar e buscar de todo o seu coração, de toda a sua força, Jesus, conhecer essa verdade. Para isso você tem que ir atrás do Evangelho, tem que encontrar o Evangelho, e aí se dedicar a ele. A melhor forma de você não ser bola no pé do povo e dos inteligentes é você mesmo ler falando a palavra de Deus e pedir sabedoria a Deus e entendimento. Tem que pedir. Tiago diz: tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele lhe dá liberalmente. Você pede, Deus concede a você. Não, irmão, eu vou atrás da igreja A, B, C, D, porque é a melhor. Melhor é você. A melhor igreja é você. Comprada com o sangue de Jesus. Lavada no sangue de Jesus. Purificada no sangue de Jesus. Feita de novo na ressurreição de Jesus. Você é uma nova criatura. É isso que a Bíblia diz. Você é abençoado. Você é próspero em todos os sentidos. Mesmo que as pessoas não gostem de prosperidade, porque quando a gente fala em prosperidade, as pessoas já pensam logo em dinheiro e muito dinheiro. E outros já viram para o mal que o dinheiro causa. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor seu para com o dinheiro. Não é o dinheiro que é ruim, é o amor seu que está colocado no local errado. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas, muitos, amam essas coisas antes de Deus e de si mesmo. Aí a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo, está em você. A Bíblia é clara, ela diz: o amor do Pai está derramado no coração, está dentro de você. Mas os irmãos, eles vão fazer um curral, colocar o nome nesse curral e dizer que esse curral é a casa de Deus. Mas isso não é verdade. O edifício, a casa, é você e eu. Se você for para a Bíblia, Deus falará isso a você, com certeza, que é o que precisamos, ouvir a voz de Deus.